Queridos amigos que se ligam nas nossas redes sociais Adventistas Central de Duque de Caxias. É muito bom ter você aqui conosco para mais um estudo do livro de Daniel. Nessa semana, nós iremos estudar o capítulo 6 de Daniel. E nós estamos felizes por ter você aqui. Fique conosco até o final e certamente nós iremos aprender muito sobre o que Deus quer revelar para nós. Quero já aproveitar aqui esse momento para oferecer para você esse nosso material, que é o guia, que está nos ajudando no estudo que nós estamos fazendo. Então, se você tem um desejo de receber esse material na sua casa, totalmente gratuito, aqui embaixo está aparecendo o número do nosso WhatsApp. Você pode fazer o pedido em qualquer horário, coloque o seu nome, seu endereço, e nós iremos enviar para você, tá bom? Esse material é disponibilizado pelos Anjos da Esperança, que são aqueles, que aí ajudam na disponibilização, compartilhamento da palavra de Deus. Bom, amigos, nós estamos mais uma vez aqui para que juntos possamos estudar o livro de Daniel. E eu quero orar com você nesse momento, pedindo a Deus para que Deus nos ajude, para que Ele abra a nossa mente, o nosso intelecto, e que Ele fale conosco mais uma vez. E você que está em casa, da mesma forma. Gostaria de orar com você agora e juntos aqui pedirmos a Deus que Ele fale conosco de uma maneira poderosa e que Ele nos apresente a verdade. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Aqui estamos, Senhor, louvamos o Teu nome. Queremos agradecer porque o Senhor é bom e porque tem permitido que nós juntos conheçamos a Tua palavra, as verdades contidas na Bíblia. E aqui Daniel tem nos apresentado tanto profecias quanto histórias. Que tudo isso sirva para o nosso crescimento espiritual e também na nossa preparação para o céu. Esteja com meus amigos que estão aqui, os que estão em casa, e que o mesmo Espírito que esteve com Daniel, inspirando a profecia, a história, o livro, seja o Espírito que nos ajuda a entender, que Ele nos ilumine nesse momento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, amigos. Chegamos aqui ao capítulo 6 de Daniel. E no capítulo 6 nós vamos estudar sobre Daniel aonde? Na cova dos leões. Daniel na cova dos leões. Na semana passada, você lembra em casa, e vocês também se lembram aqui, que nós estudamos sobre o capítulo 5. E o capítulo 5 falou sobre o quê? Sobre a queda da Babilônia. Nós vimos que Babilônia caiu, e uma vez que Babilônia cai, qual é o outro império que se levanta? O Império Medo-Persa. Lembra que Ciro, ele invade, ele conquista a Babilônia, e Dario, o seu tio, começa a governar. E hoje nós vamos encontrar um momento em que a Medo-Pérsia está dominando o mundo e Daniel, ele vai receber agora uma punição. E nós vamos ver que essa punição é ele ser jogado na cova dos leões. Tá bom? Então tome a sua Bíblia, você já está com a sua Bíblia em mãos? Pegou a sua Bíblia? Convido os meus amigos a tomarem também a Bíblia de vocês, para que juntos, a minha Bíblia já está aqui nas minhas mãos, para que juntos possamos aprender. Tá bom? Abra aí Daniel, capítulo 6. Bom, amigos, vamos lá. Quando nós terminamos o estudo passado, vimos que um novo governo se levanta. Esse governo é o governo da Medo-Pérsia. E Daniel 6, no capítulo 6, verso 1 e verso 2, eu vou abrir aqui a Bíblia, vou pedir que você abra também aqui comigo. Daniel 6, versículo 1 e verso 2 diz assim: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então nós vemos que Dario, que é o governante, ele governa a Medo-Pérsia e todo o império. Ele agora vai constituir os sátrapas, que eram uma espécie de governadores, uma autoridade dentro da Babilônia. Ele vai nomear 120. E dentre esses 120, ele vai nomear 3 presidentes. E esses 3 presidentes, eles agora estariam acima dos sátrapas. E somente Dario estaria acima desses 3 presidentes. E um dos 3 presidentes, quem era? Daniel. Então Daniel é levado aqui a um posto muito alto dentro do império. Daniel ele é colocado num posto onde só havia ele e mais
mais 2. E acima desses 3, somente o rei, o rei Dario. Então nós vemos a importância que Daniel vai ter nesse novo governo. Mas vamos seguir. Quando nós partimos, vemos que Daniel, ele se distinguia, dos demais. E o próprio texto do capítulo 6, quando nós chegarmos ao versículo 3, vai dizer assim, olha só o que diz, Daniel 6, verso 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia o quê? Um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre o quê? Sobre todo o reino. Que interessante, porque Daniel ele era colocado agora com os 3 presidentes, mas o rei Dario entende que Daniel deveria estar acima desses 3 presidentes. Veja, Dario percebe que em Daniel tinha o quê? A excelência, E o texto bíblico vai dizer que o espírito excelente, Havia um espírito excelente. Daniel era muito capaz no que ele fazia. E a sua fidelidade a Deus fazia com que Daniel também fosse fiel a quem? Aos homens. E nós percebemos que se você é fiel a Deus, você também consegue ser fiel às pessoas. Daniel era assim, um homem digno de confiança. E Dario percebeu isso. Dario entendeu que Daniel era de confiança. Mas vamos continuar. O texto bíblico não para e ele vai nos revelar mais coisas. Acompanhemos. Bom, Daniel, lá no verso 4, ele agora vai receber de Dario, uma informação. Vamos ver. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar nenhuma culpa, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Dario queria dar a Daniel essa posição de destaque. Abaixo do rei, ele, Daniel, depois os presidentes, depois os sátrapas. E o que isso vai ocasionar? As pessoas que tinham ali a mesma posição que Daniel, que eram líderes também, eles começam a sentir o que por Daniel? Inveja, Eles começam a invejar Daniel. E sabe, as pessoas que não são fiéis a Deus, geralmente, elas invejam as que são. As pessoas que não querem ser fiel a Deus, quando elas percebem que aqueles que são fiéis começam a crescer, a prosperar, elas começam a invejar essas pessoas. E Daniel agora ele é invejado, porque o rei tinha um grande plano para ele. Daniel aqui já tinha aproximadamente 80 anos de idade, e ainda assim conseguia exercer o seu trabalho da maneira de quando era jovem, da mesma forma. Ou seja, alguém que se dedicava a fazer o que era correto. Por isso que a Bíblia vai dizer que Daniel era fiel. Daniel era fiel. Bom, amigos, vamos lá, vamos continuar. Lá no verso 5 vai dizer assim: disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não procurarmos o quê? Contra ele na lei do seu? Então eles vão buscar agora na lei de Deus algo para incriminar Daniel. Já que nós não encontramos nenhum erro de Daniel, vamos procurar na lei do Deus dele. E a gente pode pensar, bom, mas Daniel já era um homem idoso, talvez ele falhou, errou em alguma coisa, assinou um papel errado. Mas mesmo com toda essa idade, Daniel ainda assim fazia o seu trabalho de maneira correta. E eles tentaram, procuraram, vasculharam tudo e não encontraram nenhum erro. E eles chegaram à decisão: vamos procurar agora na lei do Deus de Daniel um erro para que nós possamos incriminá-lo. E assim eles fizeram. Quando nós vamos ao verso 6 e verso 7, a Bíblia, acompanhe na Bíblia o que diz. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado aonde? Na cova dos leões. Eles sabiam que Daniel adorava somente a quem? Ao Deus do céu.
Daniel, ele orava a esse Deus do céu. E nós vamos ver que Daniel orava em 3 momentos no dia, né? Em 3 momentos do dia, Daniel orava. Pela manhã, ao meio-dia e no final da tarde. E eles conheciam a vida de Daniel, porque eles vasculharam tudo. E eles perceberam que Daniel, todos os dias, ele orava em direção a quê? A Jerusalém. E por que eles oravam em direção a Jerusalém? Porque em Jerusalém estava o templo. Mesmo destruído, mas o templo estava lá. Então Daniel abria a sua janela e ele orava em direção a Jerusalém. Quando eles descobriram isso, eles agora vão até o rei Dario. E eles dizem: Dario, vamos promulgar aqui um decreto aonde ninguém, em 30 dias, poderá fazer nenhuma oração ao seu Deus e nem a qualquer outro homem. Dario, vendo o seu ego, né? Dario, vendo o seu ego, ele agora resolve, então, assinar esse interdito. Nós vemos que os medos e os persas, eles eram 2 povos. E parece que os persas, eles respeitavam a religião dos povos que eles dominavam. Já os medos, não. Os medos parece que eles tinham uma dificuldade. E Dario é o quê? Dario é um medo. Então ele não tinha interesse de respeitar o quê? A religião dos povos dominados. Por isso que agora ele lança um decreto. E nesse decreto, ele diz que ninguém deveria orar para o seu Deus. Não sabia ele que o seu amigo Daniel, a quem ele tanto estimava, seria agora pego diante desse decreto. A sentença estava embaixo. O que for pego nesta posição, orando ao seu Deus, deverá ser lançado na cova dos leões. Bom, vamos mais. O rei, então, assina o decreto. Esse decreto é o decreto de morte, porque se desobedecer, vai para a cova, vai morrer. E aí Daniel, quando ele soube disso, lá no verso 10, nós vamos ver o que se passou. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, aonde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava. Gente, Daniel não vai orar aqui, ao saber do decreto, numa forma de contrariar um decreto que havia sido feito. Daniel não queria contrariar as leis e as autoridades do império. Lembra-se que o texto vai dizer que Daniel tinha o costume de fazer isso. Então, quando Daniel soube do que aconteceu, qual foi a sua intenção? Conversar com quem? Com Deus. Conversar com Deus, algo que ele já tinha costume. E nesse momento, Daniel, ao falar com Deus, ele agora vai ser pego. E o texto continua, vamos lá. Versículo 13. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz o quê? Faz a sua oração. O que dizia o decreto? O decreto dizia o seguinte, que ninguém deveria fazer o quê? Sequer uma oração para o seu. E quantas orações Daniel faz por dia? Eles enfatizam. Daniel não está fazendo nenhuma oração, pelo contrário, está fazendo 3, está fazendo pouco caso do Senhor, rei. Está fazendo pouco caso do decreto que o Senhor escreveu. Veja, a intenção desses homens, cheios de inveja de Daniel, era fazer com que o rei ficasse contra ele. Mas é isso que o rei vai sentir? Pelo contrário. Nós vamos ver que Dario ele estimava tanto Daniel que ele estava até tentando arrumar um jeito de fazer com que o decreto fosse cancelado. Mas um decreto de um rei persa, um rei medo persa, não podia voltar atrás. Deveria ser cumprido. Bom, vamos lá. Daniel 6,14. Tendo o rei ouvido essas palavras, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar quem? A Daniel. Veja, a intenção do rei era livrar Daniel. E até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Mas, amigos, a lei estava promulgada. E lá no verso 16, então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel:
o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Veja, não foi com prazer que Dario jogou Daniel naquela cova. Não foi com alegria ou querendo fazer justiça pela quebra do decreto. Dario leva Daniel e o lança na cova dos leões com um coração triste, porque ele gostava de Daniel. Ele sabia que Daniel era um homem justo e que tudo aquilo que havia sido feito, na realidade, era o quê? Uma armadilha. Era uma armadilha. E agora Daniel é lançado na cova dos leões. Vocês querem saber o que aconteceu? Vocês querem saber o que aconteceu com Daniel lá dentro da cova? Você em casa. Você quer saber o que aconteceu com Daniel? Nós vamos para um rápido intervalo. E quando nós voltarmos, vamos continuar entendendo e vamos descobrir se de fato os leões, eles acabaram com a vida de Daniel ou se Deus o livrou. Daqui a pouco nós voltamos. Do que você tem mais saudades? Será de um passado onde você era mais presente? De um tempo onde tudo era mais calmo e tranquilo? Saudade de uma estação que já foi mais alegre? Será daqueles pequenos momentos que ficam eternizados no coração? Saudade da presença das pessoas mais amáveis do seu mundo? Saudade de algum lugar que já foi o seu lar? O sonho simples da felicidade? Será de alguém que, com ou sem motivo, se foi para não mais voltar? Ou quem sabe, lá no fundo do coração, tua saudade há muito tempo é de um Deus que prometeu um lar, sem a dor da distância, sem a dor do adeus, na esperança de voltar para a casa do Pai Eterno? Esta saudade que sentimos de Deus não se compara com a saudade dele por nós, que esperamos talvez um mês, um ano ou as 4 estações da vida. Ele nos espera desde a eternidade e esta saudade está cada vez mais perto de ter o seu fim. O Rei vem vindo. Nem toda fome é de pão. E nem todo pão alimenta. Tem fome que nunca será saciada, mesmo diante do mais rico banquete. E tem banquete que, quando bem apreciado, sacia a fome eterna. Vem, eu sou o pão da vida. Muito bem, amigos, voltamos. Estamos de volta para continuar estudando o livro do profeta Daniel. E você é muito bem-vindo aqui conosco. Talvez você chegou aqui agora, fique com a gente. Acompanhe esse estudo. Nós estamos aprendendo hoje sobre o capítulo 6, Daniel lá na Cova dos Leões. E esse guia aqui é o guia que nós utilizamos no nosso estudo. Se você tem o interesse de receber, você pode fazer contato conosco. Aqui embaixo tem um telefone, né, o nosso WhatsApp. Pode pedir lá e nós vamos ter o prazer de mandar para você, tá bom? Totalmente gratuito para você e você vai ter a oportunidade de estudar conosco. Por isso, peça, nós vamos mandar para a sua casa, totalmente grátis, você não vai pagar nenhum correio. Muito bem, amigos, paramos falando sobre Daniel, que agora estava condenado, né? E Daniel estava sendo lançado agora onde? Na cova dos leões.
Você está com a sua Bíblia nas mãos? Nós vamos continuar agora, vamos ver o término, né, dessa história. O que aconteceu com Daniel dentro da cova? Bom, Daniel agora ele foi levado, e diz assim, foi trazido, verso 17 do capítulo 6, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou ao rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Ou seja, quando o rei selava, o decreto estava ali confirmado, ninguém tinha autoridade de remover aquela pedra. E Daniel agora lançado na cova dos leões, ele agora deve ser salvo por quem? Pelo seu Deus, como Dario disse no verso anterior. Lá no verso 16, Dario falou assim, Daniel, que o teu Deus te livre. Que o teu Deus te livre. Dario sabia que o Deus de Daniel já havia feito grandes feitos. Certamente a fama do Deus de Daniel havia corrido pelo império. E Daniel agora, lançado na cova, ele iria descobrir se Deus iria ou não livrá-lo daqueles animais. Vamos continuar? Bom, versículo 18 diz assim, então o rei se dirigiu para o seu palácio. Ele passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o quê? O sono. Dario, ele realmente tinha uma estima muito grande por Daniel. Ele sabia que Daniel era uma pessoa leal. Daniel não era alguém que conspirava tirar o lugar de ninguém. Aquelas pessoas que tentam puxar o tapete uma das outras, Daniel não era assim. Pelo contrário, Daniel ajudava as pessoas, até mesmo nas suas limitações. E esses pormenores de Daniel eram conhecidos. Eram conhecidos. Por isso, amigos, que vale a pena fazer o que é correto. Vale a pena ser leal. Vale a pena obedecer. Vale a pena andar pelos caminhos da honestidade. Daniel era assim, um homem honesto, um homem íntegro. E o rei Dario sabia disso. Por isso que Dario está triste. Está triste porque ele entendia que Daniel não merecia o quê? Essa punição. Na realidade, uma grande armadilha cheia de inveja estava ali armada. E que ele caiu como o quê? Como uma pessoa enganada. Ele foi enganado. Ele assinou aquele decreto, mas de forma enganada. E ele agora se entristece, ele passa aquela noite em jejum, ele não quer saber de festa, de música, nem mesmo sono ele tem. E aí, Dario agora, logo pela manhã, lá no verso 19 e 20, nós vamos ver a continuação. Pela manhã, ao romper do dia, ele levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz o quê? Triste. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso em que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Veja que interessante. Dario, logo pela manhã, ao romper do dia, ele vai lá na cova. Por mais que ele estivesse triste, mas o seu coração ainda guardava o quê? Um pouco de esperança. Ele imaginava que, de fato, o Deus de Daniel poderia ter feito o quê? Poderia ter livrado. Porque ele vai dizer, Daniel, você é o servo do Deus? O rei Dario declara que o Deus de Daniel é um Deus vivo. É um Deus vivo. Ele acreditava nisso. E ele vai lá e ele chama por Daniel. E ele diz, Daniel, será que o teu Deus te livrou? E a resposta para Dario, ela vai ser dada no verso 21 e 22. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que nada me fizesse dano, porque foi achada em mim o quê? Inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito. Dario sabia que Daniel não havia feito aquilo porque ele queria desobedecê-lo, mas porque Daniel, ele era um homem fiel, primeiramente a quem? Ao seu Deus. E ele vai responder, Dario, eu estou vivo. Meu Deus mandou um anjo e o anjo fechou a boca dos leões. Queridos amigos, nós estamos aqui diante de uma cena
Imagine só os leões famintos. E Daniel agora sendo lançado, um homem já idoso, sem forças. Como que Daniel iria se proteger? Nenhuma chance. E sabe, talvez você está passando por um momento agora que você pensa, eu não tenho chance alguma. Os problemas são muito grandes. As tempestades estão me levando ao naufrágio. Mas, amigo, quando Deus está com os seus filhos, o impossível acontece. Quando Deus está com os seus filhos, os leões podem rugir, mas os seus filhos não padecerão. Você acredita nisso? Você crê que Deus tem poder de livrar os seus filhos? Eu creio. E nós estamos vendo aqui Daniel sendo salvo daquelas feras, porque Deus achou em Daniel inocência. E o rei Dario, ao ouvir a voz de Daniel, imagine a alegria. Naquele dia, Dario, ele confirmou que o Deus de Daniel, de fato, era um Deus todo-poderoso. E assim, chegamos ao verso 23. E o verso 23 vai dizer o seguinte: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E mais adiante nós vamos ver que Dario, lá no verso 24, ele ordenou que fossem trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e eles foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e os esmigalharam todos os seus ossos. Perceba que Daniel aqui, ele vai ver aqueles que o acusaram recebendo o quê? Punição. A punição é dada a esses que os acusaram. E é interessante que o texto bíblico vai mencionar que não apenas eles foram acusados, mas também quem? Os seus familiares. Sim? Então, com relação a esse texto, por que também foi lançada a família? Os filhos, as mulheres? Tinha algum propósito nisso? Também de enviar a família junto com eles para a cova dos leões? Muito bem. Essa pergunta é muito interessante. Talvez essa pergunta é do nosso amigo que está em casa. No passado, quando alguém, o pai, aquele período era um período patriarcal, o pai representava toda a família. Quando ele era condenado, a sua família também era. E por que isso acontecia? Porque se temia que esses que perderam o seu ente tentassem vingar a morte deles. Então, quando se joga também as mulheres e os filhos, foi porque esses poderiam se levantar, em algum momento, poderiam tentar vingar a morte deles e fazer alguma coisa com Daniel. Então, essa punição chega às mulheres e aos filhos como uma maneira de prevenção, proteger os que ficaram. Perceba, quando eles caem na cova, a Bíblia vai dizer que eles caem lá e os leões logo se apoderam-se deles. Meus amigos, todos nós em algum momento receberemos uma consequência das decisões que fizemos. Se escolhermos caminhos honestos, se escolhermos os caminhos estreitos do Senhor, a promessa é que receberemos uma vida eterna. Mas se ao mesmo passo, pela nossa liberdade, escolhermos caminhos de prazeres mundanos, caminhos mais largos, as consequências também virão. Daniel aqui, ele está sendo honrado e os seus inimigos estão sendo destruídos. E assim será até o final. Os que estão ao lado do Senhor recebem honra e os que se colocam em oposição ao povo de Deus, no final serão destruídos. Por fim, amigos, vemos que esse decreto lá no verso 26 e 27, Dario vai dizer: eu faço agora um decreto, pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas aonde? No céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel
do poder dos leões. Interessante que Dario agora vai fazer um outro decreto. Já não era mais um decreto de morte. Esse decreto agora, Dario, ele institui que todos no seu império deveriam honrar, temer e tremer diante do Deus de Daniel. Porque o Deus de Daniel era um Deus vivo. E assim, amigos, vemos que ele vai louvar o nome desse Deus. Ele vai dizer, esse Deus, ele livra, ele salva, ele faz sinais e ele faz maravilhas. Talvez é disso que você está precisando. Está precisando que Deus faça sinais, maravilhas. Precisando que Deus te livre, que Deus te salve. E hoje, Deus está abrindo a todos nós essa possibilidade. Porque quando eu e você temos a liberdade de pegar a Bíblia e estudá-la, estamos tendo a oportunidade de ser libertados da escravidão do erro, da mentira, da ignorância e da morte. Chegará um momento em que nós não teremos mais a liberdade que temos hoje para estudar a Bíblia. Por isso que nesse tempo de paz devemos nos apegar às Escrituras e tomar uma decisão ao lado dela. O que falta para você em casa? O que falta para que você tome uma decisão em obedecer esse livro e as recomendações que ele traz? Certamente nós seremos mais felizes e seremos vitoriosos no final. Por fim, amigos, lá no verso 28, a Bíblia vai dizer que Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Assim vai terminar o capítulo 6, dizendo que Daniel prosperou. Daniel prospera, porque no coração de Daniel havia um único desejo: obedecer e ser leal a quem? A Deus. Vale a pena ser leal e obedecer a Deus? Vale a pena. Vale a pena. Não importa o quanto as pessoas nos pressionem, não importa a maneira que o mundo nos sufoque, ainda assim, vale a pena obedecer a Deus. Amigo, talvez você conhece uma verdade da Bíblia e você ainda não teve forças de se decidir por ela. Talvez é um mandamento de Deus que você ainda não está conseguindo obedecer, mas a pergunta é, será que não vale a pena obedecer a Deus? A história de Daniel no capítulo 6 nos apresenta a resposta. E a resposta é, vale a pena. Porque mesmo que o mundo coloque todas as suas forças contra nós, no final, ao lado de Deus, nós iremos prevalecer. Eu espero que vocês, aqui em casa, tomem essa decisão. E se assim nós fizermos, no final da história, iremos prevalecer e iremos nos encontrar com Daniel. E iremos nos dirigir a Daniel e dizer assim, Daniel, muito obrigado pela sua fidelidade, porque você foi fiel e o seu testemunho me ajudou a ser fiel também. Para que possamos dizer isso para Daniel, precisamos ser fiéis também, porque aí haverá um encontro. Sabe, queridos, o caráter cristão, ele é desenvolvido diante da prova. É diante do momento em que a nossa fé é provada, que o nosso caráter cristão vai ser o quê? Vai ser fortalecido, vai sendo aprumado, vai sendo trabalhado. Se você está enfrentando uma prova hoje, agradeça e louve o nome de Deus, porque Ele está permitindo que a sua fé seja desenvolvida, que ela amadureça. E quando nós olhamos Deus frequentemente, permitindo que eu e você passemos por provações e lutas, Deus está permitindo que eu e você cresçamos na fé, amadurecemos. E uma vez que a nossa fé está amadurecida, nós conseguimos entender os propósitos de Deus. Assim, Deus, Ele olha para a sua família, para o seu lar. E os planos que Deus tem para a sua família, Amaro, para a sua família, Adriana, Larissa, para a sua família, Maurício, Franci, para a sua família, Fabiana, para a sua família. Para a sua família que está em casa, os planos de Deus para as nossas famílias são planos de salvação. E Deus sabe que nesse mundo, nós e as nossas famílias estamos sendo colocados contra a parede, porque o mundo não quer que eu e você sejamos fiéis a Deus. O mundo não quer que nós sejamos honestos e leais com o Senhor. Mas, amigos, deixa eu dizer para vocês, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena ser leal a Deus.
Porque quando nós somos leais a esse Deus, o nosso nome fica imortalizado na história do universo. Não gostaria você de ter o teu nome imortalizado na história do universo? O nome de Daniel já está lá. E ele é conhecido até os dias de hoje. E será conhecido para sempre. E você e eu? Será que não é a chance que nós estamos tendo? Espero que Deus esteja com vocês. Que você tome essa decisão em casa também. Nós iremos ouvir um louvor nesse instante. E enquanto estivermos ouvindo essa mensagem, que o Espírito Santo de Deus fale conosco e nos leve a crer e a confiar que esse Deus está nos conduzindo para um novo céu e uma nova terra. Mas para que isso aconteça, é preciso ser fiel hoje. É preciso ser fiel hoje. Ouçamos essa melodia. Como é bom ser cristão quando tudo está bem pro seu lado. Os amigos sorrindo lhe abraçam e estão com você. Não é mal se a fama faz parte do seu dia a dia. E dinheiro se tem pra fazer o que bem se entender. É tão fácil cantar, é tão fácil falar, sem parar pra pensar no amanhã, sem talvez meditar no amor de Jesus por você. Mas se tudo se vai para sempre, inclusive os amigos, e doenças lhe afligem, a fama já não mais existe. É mais fácil agora afastar-se de Deus no momento de tanta aflição. Pois ao invés de orar e confiar em Jesus, você crer em seu próprio poder. Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então o poder para vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então o poder para vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Bom, depois de termos ouvido essa canção, só resta a nós tomarmos uma decisão. Essa decisão é: Senhor, aqui eu estou. Apesar, Senhor Deus, de todas as minhas falhas, as minhas limitações. Senhor, apesar de ser essa pessoa que falha, que erra, que tropeça, eu estou aqui. E eu me lanço diante dos teus pés. E eu te peço, Senhor Deus,
por mais que o meu coração não queira, trabalhe em mim de tal forma para que eu me lance diante do Senhor, que o meu coração mau seja quebrado e que o Espírito Santo me leve a ter Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Talvez em casa você agora está pensando, pastor, o que Deus espera de mim agora? Deus espera de você uma decisão. E a decisão que Deus espera de você é que agora, que nesse momento, você se dirija a Ele e você faça um plano com Ele. E o plano é, a partir de hoje, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. E talvez na sua vida tenha algumas coisas que estão impedindo você de fazer a vontade de Deus. Talvez tenha alguma coisa no seu casamento, alguma coisa na sua vida profissional. Talvez é uma decisão sobre uma verdade da Bíblia que você conheceu e que você ainda não conseguiu tomar uma decisão por ela. Deus está chamando você hoje para que essa decisão seja tomada. E por mais difícil que seja, entenda, para Daniel também foi difícil, mas ele resolveu ser obediente e fiel. E no final da história de Daniel, o que nós vimos? Um homem que foi fiel, ele foi honrado. Diante de todo aquele império, o nome de Daniel foi honrado. Espero que você e eu tomemos a mesma decisão que ele tomou. E se assim for, teremos o mesmo final que ele teve. Seremos honrados diante de todo o universo. Se essa é a sua decisão, feche os seus olhos e vamos juntos falar com Deus. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome e agradecemos porque o Senhor sabe e conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Conhece as lutas, os conflitos internos que nós passamos e vivemos a cada dia. E se hoje os meus amigos estão aqui estudando a Tua palavra, é porque eles se decidiram e eles querem, eles desejam viver as Tuas verdades na vida deles. Em casa também há alguém agora, um homem, uma mulher. Talvez eu estou falando agora com um jovem que está orando comigo. E essa pessoa está dizendo, pastor, eu quero ter Jesus na minha vida porque eu entendi que a melhor coisa que pode existir na vida de alguém é sentir o Deus Todo-Poderoso se manifestando. E eu estou sentindo agora, pastor, o Espírito Santo falando no meu coração. Estou sentindo Cristo me abraçando nesse instante. E é a coisa mais maravilhosa que eu já senti em toda a minha vida. Talvez eu esteja orando com alguém assim, Pai. E eu creio que há pessoas que estão sendo tocadas agora, aqui e em casa. E essas pessoas estão sendo tocadas não pelas palavras de um homem, mas elas estão recebendo um chamado do Senhor. E o Senhor está chamando esses filhos tão queridos para um compromisso maior com a Tua palavra e assim, sendo preparados para a volta do Senhor, que acontecerá muito em breve. Eu oro com eles, Senhor, e eu clamo em nome de Jesus, que nenhum deles se extravie, mas que todos possam se decidir e assim caminharem, trilharem os caminhos que levará à vida eterna à Nova Jerusalém. Que a Tua paz nos acompanhe não somente hoje, mas que ela esteja sobre nós a cada dia. Nós choramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, amigos, muito bom estudar a Bíblia, né? Na semana que vem, nós vamos juntos continuar estudando esse fantástico livro. Todo o contexto histórico de Daniel se encerra no capítulo 6. A partir do próximo estudo, o capítulo 7 de Daniel, vamos entrar nas profecias. E a profecia do capítulo 7 vai apresentar agora animais. 4 animais. Que animais são esses, pastor? Se prepare em casa, nós vamos juntos aprender e certamente vai ser um conhecimento muito valioso para você. Espero que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, e eu espero você na próxima semana. Até lá.